Um episódio da nossa série Terapia Jurídica no Autismo. Bem, hoje a gente escolheu alguns temas em evidência no noticiário, e aí a gente também repostou e vamos repostar alguns que são considerados pela comunidade da inclusão, comunidade das pessoas com autismo e das demais comunidades até, como preocupação central do brasileiro, a própria saúde mental. Você sabia dessa pesquisa? É postado aqui no G1, tá? Ipsos, Instituto Ipsos, 52% dos brasileiros dizem que saúde mental é o principal problema de saúde do país, tá? E aqui há um estudo que mostra que o tema saltou de 18% em 2018 para o patamar atual, superando o câncer. O CEO do Instituto atribui crescimento à pandemia de Covid e às questões geracionais. Câncer e estresse aparecem na sequência como preocupações. E aí a gente também pode lembrar que o estresse é decorrente justamente da saúde mental, As questões, pelo menos, de rotinas de vida. E aí, a gente tem isso, tá? Saúde mental, 52%, câncer, 37%, estresse, 33%, abuso de drogas, 26%, obesidade, 22%, e a gente pode até interrelacionar essas enfermidades, digamos assim, como fatores, pelo menos convergentes, em razão desse equilíbrio da saúde mental. Só que aí a gente também faz outro recorte, tá? Que é propriamente da nossa live, as questões dos bullying acontecidos e ocorrentes nas escolas, que causam também evasão escolar, e a inoperância, a incapacidade das escolas de garantir educação inclusiva para seus filhos, para os alunos, E aí, quem tem filho na escola se preocupa todo dia. Será que meu filho está sendo submetido a alguma forma de violência, algum bullying, alguma discriminação? Ou, como a gente noticiou hoje, fatos até de estupro contra a aluna com autismo? Então, a gente tem toda essa complexidade de fatores pressionando o ambiente escolar. E aí a gente vem mesmo nessa luta por inclusão e nessa proposta que pode aparentar ser ousada ou não, mas apostando mesmo, e a gente justifica por quê, que a solução para a eliminação das violências nas escolas, da evasão das escolas, ou desse mesmo clima de violência ou de hostilidade dentro da escola, tanto contra alunos, como contra professores, a comunidade escolar como um todo. A gente vem defendendo há muito tempo que a escola inclusiva, ou seja, aquela que oferece profissionais para garantir a inclusão de alunos, e aí, principalmente os alunos com transtorno do neurodesenvolvimento, alunos com deficiência, nessa perspectiva que produz dificuldade pedagógica, dificuldade de aprendizado, porque afinal de contas a escola, a sua finalidade máxima é a evolução do aprendizado para o aluno. Então a gente tem essa necessidade de garantir esse espaço de inclusão, com profissionais de inclusão. Quais profissionais seriam esses? Em todos os âmbitos da escola, desde da merenda, porque eu tenho que ter uma nutrição que seja inclusiva, ou seja, uma nutrição, uma merenda escolar que pense as restrições alimentares dos alunos. Eu tenho que ter atividades esportivas, como a atividade de educação física, adaptada para as necessidades ou para as condições de todos os alunos, somente os alunos com deficiência física, auditiva, visual, intelectual, enfim, do transtorno do neurodesenvolvimento. Eu tenho que ter um ambiente
de congressamento ali, congressamento de atividade física, de atividade esportiva, que leve em conta, por isso a adaptação, as condições de todos os alunos, para que todos possam participar das atividades físicas da escola. E aí eu tenho atividades culturais, mas repara que tudo isso é fora da sala de aula. E eu tenho que ter um ambiente de sala de aula que seja propício, tanto temperatura, quanto nível de ruído, de organização. E aí eu preciso equilibrar esses fatores para que eu tenha uma sala de aula compatível com o aprendizado, compatível com a concentração dos alunos, com esse nível de sensibilidades controladas, tá? Essas sensibilidades controladas, esse nível pode ser de ruído também, que reúna fatores favoráveis para um bem-estar de todos os alunos, não só dos alunos com autismo, tá? Mas de todos os alunos. E aí eu preciso não só do professor regente, aquele que fica administrando o conteúdo das aulas, mas eu preciso de um professor auxiliar de inclusão dentro da sala de aula. Então eu preciso de 2 professores dentro da sala de aula. Um professor regular e outro professor de inclusão. Porque é esse professor de inclusão que vai mediar as dificuldades dos alunos. Pelo menos um professor de inclusão na sala de aula. E aí eu falo professor porque é assim que os tribunais de justiça entendem. E aí impõe essa obrigação aos entes públicos, ao município, ao Estado, a garantia da presença do professor de inclusão dentro da sala de aula para acompanhar aquele aluno, ou aqueles alunos. A gente lembra também que o acompanhamento educacional especializado, ele não depende do laudo, tá? É até uma orientação do MEC para todos os gestores escolares. E aí a gente fala gestor escolar colocando todos os níveis da educação, desde a creche, tá? Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio e faculdades, porque eles são orientados desde o preenchimento do censo para, registrar as matrículas, as presenças dos alunos. Então, o MEC já orienta os gestores de que o laudo médico ou relatórios terapêuticos, porque são típicos do ambiente clínico, laudo e relatório terapêutico não são fundamentais para o atendimento educacional especializado. Porque o atendimento educacional especializado é um espaço pedagógico. Então, é próprio da escola, próprio do professor, próprio do profissional da educação, realizar o atendimento, a anamnese, a verificação das dificuldades do aluno, para determinar quais as medidas que devem ser adotadas para a superação das dificuldades que esse aluno está enfrentando. Então, é o profissional da escola, profissional do AEE, tá? Que vai determinar o atendimento educacional especializado. Não é o médico, não é o terapeuta, portanto, não é o laudo. Então, a escola não pode exigir laudo para garantir o atendimento educacional especializado. Então, eu preciso desse conjunto de fatores para que eu tenha uma escola inclusiva. E também eu preciso da obediência da lei que determina, que garante a presença de uma equipe multiprofissional composta, pelo menos de uma psicóloga e uma assistente social. Então, toda escola precisa ter esses profissionais. Toda escola precisa ter esse ambiente inclusivo para o acompanhamento de todos os alunos. Os professores precisam se engajar, pode até ser por meio dos seus sindicatos, para pressionar, junto com as mães, e aí, aliados de primeira ordem, de primeiro momento, aliados para a construção da escola inclusiva em razão desses profissionais. Ora, a gente está tendo paralisação das escolas aqui em Fortaleza, paralisação e reivindicações Brasil afora em razão da PEC, aí, da reforma constitucional para modificar a estrutura administrativa, colocando até um viés aí de relativização da estabilidade do servidor público. Então, servidor público preocupado com a valorização do seu próprio cargo,
né, as garantias que esse cargo lhe dá, mas não é só salário, não é só garantia mínima de que ele consiga permanecer no cargo. O ambiente de trabalho é muito importante. Então, sobretudo na escola, esse ambiente de trabalho passa necessariamente pela presença dos profissionais de inclusão. Então, é do interesse do professor juntar-se à luta das mães atípicas para a garantia da presença desses profissionais. Então, a gente precisa mobilizar professores e mães atípicas para essa luta de inclusão, para evitar esse tipo de violência que a gente está registrando todos os dias nas escolas. A gente está registrando bullying, discriminações, violências verbais e físicas, até estupros de alunas com autismo. A gente teve o caso do assassinato de 2 alunos aqui na escola, no município de Sobral, aqui no Ceará. E a gente dar conta de notícias sendo veiculadas de que os alunos, né, estariam ou envolvidos com a organização criminosa, ou sendo ameaçados por organização criminosa, ou até realizando venda, tráfico de droga dentro da escola. E aí a gente pergunta, como isso é possível dentro do ambiente da escola? Como isso pode acontecer dentro do ambiente da escola? Primeiro, a escola não tomar conhecimento das ameaças que o aluno possa ter. Segundo, como a possibilidade de venda de droga dentro da escola, sem que a própria escola saiba. Porque eu preciso acompanhar a rotina dos meus alunos. Eu preciso identificar dificuldades dos meus alunos. Não só os alunos com autismo têm dificuldades. Todos os alunos têm. A questão é quais dificuldades e quais as soluções, quais as buscas de mediação dessas dificuldades encontradas. Então, por isso, é muito importante a gente ter essa visão sobre as causas desses problemas. Porque é muito fácil a gente dizer que aconteceu isso ou aconteceu aquilo numa escola, sem que a gente dê, ou pelo menos aponte, qual foi a causa desse problema ou desse acontecimento. Então essa live de hoje é mais para essa troca de reflexão, né, com vocês, com a gente aí, para identificar quais são as causas de tantos problemas que estão acontecendo nas escolas. E aí indagar, quando é que a educação inclusiva vai ser levada a sério? A gente tem projetos aí do Plano Nacional de Educação sendo discutido no Congresso, e aí a gente pergunta, qual vai ser a centralidade da educação inclusiva nesse projeto? A gente tem o deputado Moses Rodrigues aqui do Ceará, deputado federal, que está à frente como relator do Plano Nacional de Educação. A gente tem um Sistema Único de Educação sendo também gestado para aprovação no Senado. E aí a gente pergunta, onde está o título, o capítulo ou a preocupação para que a educação inclusiva seja levada a sério? Porque eu preciso de investimento, eu preciso que as redes de ensino contratem profissionais e disponibilizem esses profissionais nas escolas. Porque você deve exigir judicialmente esses profissionais na escola para acompanhamento do seu filho. Não espere soluções milagrosas, não espere promessas acontecerem, né? Se realizarem. Entre judicialmente para a garantia, para a defesa do direito do seu filho ser bem acompanhado, para que essas dificuldades que seu filho enfrenta na rotina da escola sejam superadas. Ora, a gente tem alunos, né? Me chegam muitos relatos. Temos alunos, por exemplo, que têm autismo, portanto, precisam de suporte, porque o critério de diagnóstico do autismo é justamente a necessidade de suporte, principalmente no espaço pedagógico, no espaço do aprendizado, que é
o espaço da escola. Então, é indubitável que o aluno precisa de suporte. A questão é quanto de suporte ele precisa. E essa é a tarefa da escola, identificar qual o nível de suporte que ele precisa, o nível de acompanhamento e de adaptação pedagógica que ele precisa. E aí, quando eu tenho a necessidade desse aluno sendo manifesta, sendo apresentada para a escola, muitas delas ou se omitem ou fazem de conta que o problema não existe, tentam convencer a mãe de que o filho dela não precisa de suporte, tentam convencer o aluno de que ele não precisa de suporte. Isso acontece também na universidade, como a gente mostrou nas 2 últimas lives que a gente fez, né? Caso concreto lá da Universidade Federal de Mato Grosso. E aí, a gente tem até a determinação de encaminhamento do aluno para casa, para que o aluno assista às aulas de casa. Ou seja, a escola retira o aluno do ambiente pedagógico porque ela se recusa a realizar as adaptações. Ela se recusa a garantir a presença de um profissional de inclusão para acompanhar as dificuldades do aluno, compreendê-las e apresentar adaptações para superar essas dificuldades e viabilizar o aprendizado dele. E aí o que a escola faz no lugar disso? Ela se omite, ela negligencia, ela causa um ilícito, tanto civil quanto administrativo e até penal, porque a negativa de adaptações é crime de discriminação. E aí o que essa escola faz? Determina, né, que o aluno fique em casa, porque ele está apresentando crises, ele está apresentando dificuldades, então ele deve ir para casa para não perturbar o ambiente da escola, para não macular aquela ideia de uniformização que gestores insistem em impor para o ambiente escolar. Insistem em impor aos alunos aquela uniformização, como se fosse fileiras de soldados ali para, né, sob uma hierarquia rígida e determinada, uniformizar toda a compreensão e toda a relação social existente na escola. Isso é um absurdo porque é frontalmente contra a Convenção Internacional da Pessoa com Deficiência. É frontalmente contra o comentário geral 4 do comitê que fiscaliza e que impõe punições para os países que não cumprem as determinações da ONU quanto à observância da Convenção Internacional da Pessoa com Deficiência. E é essa comissão, através desse comentário geral 4, que determina a superprioridade que o aluno com autismo tem que ter no planejamento da educação, porque ele é prioridade, bem como é prioridade o aluno surdo ou cego. Imagina o aluno surdo e cego, tá? Ele vai se comunicar como? Como vamos passar para ele informações? É um super desafio. Como ficam os alunos com deficiência em meio a catástrofes naturais ou humanas, frente a guerras, frente a alagamentos, como a gente teve aquele episódio lá no Rio Grande do Sul, e outros desastres. Então, são alunos que devem ser super prioridades do sistema de ensino. A questão é justamente essa. Se o aluno com autismo é uma super prioridade, por que não é levado isso a sério? Porque, portanto, os alunos com autismo não são tratados seriamente, porque a educação inclusiva não é tratada seriamente aqui em Fortaleza, no Ceará e no Brasil como um todo, tanto no ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, no ensino médio e até na universidade. Até quando a lei brasileira de inclusão vai ser descumprida? E aí a gente tem uma notícia vinda lá de São Paulo, né? Uma tentativa de uniformizar os múltiplos cargos que eles, né, constroem. É o exemplo também aqui de Fortaleza, tá? A gente tem o nome, a denominação auxiliar de inclusão, assistente de inclusão. Que nomes são esses? Esses nomes vieram de onde? Vieram de que lei? Porque nós temos a Lei Brasileira de Inclusão que prevê o profissional de apoio escolar. Só que o profissional de apoio escolar é apenas aquele que garante a locomoção, a higiene e a alimentação em todos os espaços da escola e em todas as atividades. Se envolver alimentação, higiene e locomoção, a responsabilidade é desse profissional de apoio escolar.
Só que para as características dos transtornos do neurodesenvolvimento, e aí quem define isso é a lei do autismo, a lei berenicipiana, ela traz a figura do acompanhante especializado, então é um outro profissional. Então temos duas denominações. Profissional de apoio escolar, denominação desse profissional dada pela Lei Brasileira de Inclusão. E temos o acompanhante especializado, profissional cuja denominação é dada pela Lei do Autismo. E esse acompanhante especializado é um professor, porque é ele que garante a inclusão pedagógica dentro da sala de aula. Então, temos no mínimo 2 profissionais com presença necessária na escola. Outro é o atendente ou o atendimento educacional especializado. Quem é que faz esse atendimento? Se é educacional especializado, é claro que também é um professor. Então eu tenho 3 serviços mínimos por 3 profissionais distintos fazendo a efetivação da inclusão. Eu tenho o professor do atendimento educacional especializado, que já vem desde a nossa Constituição de 88, e aí eu tenho o acompanhante especializado, através da Lei do Autismo, e o profissional de apoio escolar, vindo através da Lei Brasileira de Inclusão. Então, essa mudança aí, lá de São Paulo, reunindo outras denominações para o profissional de apoio escolar, muito certa, mas só garante um desses 3 profissionais. Só um, que é o profissional que vai garantir alimentação, higiene e locomoção, e precisa ser capacitado. Nenhuma especialidade assim mais necessária. É um cuidador, como temos os cuidadores dos idosos, que garantem locomoção, higiene e alimentação. Então, eu tenho o profissional de apoio escolar realizando a atividade de cuidado do aluno, para o cuidado de alimentação, o cuidado de locomoção e o cuidado de higiene. E aí eu tenho os outros 2 que realizam esse acompanhamento, esse atendimento, essa garantia de inclusão pedagógica, é o professor do AEE e o professor que faz o acompanhamento especializado dentro da sala de aula. Então percebe que eu tenho a necessidade desses profissionais para garantir a inclusão. E percebe outra coisa, nenhum aluno ficaria para trás no quesito desenvolvimento socioemocional e desenvolvimento pedagógico, porque eu teria profissionais diretamente responsáveis dentro e fora da sala de aula para o acompanhamento do aluno. Então repara aqui que todos os alunos da escola ganhariam, e muito, com a escola inclusiva, com a presença desses profissionais. E aí a gente não pode esquecer da lei que garante a equipe multiprofissional. Equipe multiprofissional composta de psicólogo e assistente social para atendimento e acompanhamento de todos os alunos. O aluno tem problema, está faltando, problema por violência em casa, violência na rua, condições econômicas, condições sociais, condições emocionais, atrapalhando esse aluno dentro da escola, a equipe está ali atenta para isso, para observar, para receber o aluno de forma espontânea ou encaminhada por um professor, aquele que percebeu a dificuldade ou transtorno ou problema que o aluno possa estar passando ou que ele possa ter, né, que seja permanente ou momentâneo, mas eu terei profissionais para acompanhar esse aluno. O que é que aconteceu? Separação, brigas em casa, brigas na rua, ameaças? Qual tipo de dificuldade ou de conflito esse aluno está enfrentando? Eu preciso desses profissionais. E a escola é o local onde esses profissionais devem estar para garantir o desenvolvimento de todos os alunos. Então, é a escola inclusiva que vai garantir a superação desse ambiente de hostilidade, de violência, de desrespeito, tá? De brutalidades vivenciadas nas escolas. Tanto de homicídios dentro da escola, estupros dentro da escola, violência física, violência verbal, bullying, ou seja, um caldeirão de hostilidade, um caldeirão de violência que não só extermina vidas, mas extermina futuros. Quando não extermina a vida, extermina o futuro de pessoas. Desestabiliza
emocional e, digamos assim, emocionalmente, e a saúde da pessoa. Pessoas desenvolvem ansiedade, pessoas passam a ser medicadas para aguentar aquele espaço, que é necessário para o desenvolvimento educacional do aluno, mas ele não precisa entregar a vida, ele não precisa entregar a saúde, nem ele nem seus familiares, porque as mães atípicas também adoecem frente a esse quadro de hostilidade. Então, o que é que estamos esperando para a gente exigir, de forma conjunta, tanto os pais atípicos como os pais não atípicos? Porque todos ganham, todos os alunos ganham em melhoria, em qualidade, em dignidade. Então, precisamos unir forças, precisamos unir essas lutas. As lutas dos professores por melhor condição de trabalho, por valorização, por respeito, e a luta das mães atípicas, que buscam profissionais de inclusão para os seus filhos, buscam que a escola seja inclusiva. E aí eu, que não sou pai atípico, né, que possa ter um filho ali naquela mesma escola onde mães atípicas estão lutando por profissionais de inclusão, professores estão lutando por respeito, por reconhecimento, por valorização do seu trabalho, eu também vou ganhar porque meu filho vai ganhar com aquele novo espaço, com aquele novo universo escolar, educacional, pedagógico, de harmonia para também o desenvolvimento socioemocional dele. Então, essa nossa live hoje é para esse bate-papo, é para a realização dessa terapia jurídica que a gente tanto precisa. Identificar as leis, identificar os direitos, identificar as necessidades para a mudança do ambiente escolar. E aí a gente tem realmente uma nova construção de uma nova realidade. E através dessa nova realidade, novos futuros serão forjados. Então, fica aí essa reflexão, essa conversa, tá? Para que a gente possa amadurecer cada vez mais nessa certeza, nessa convicção de luta, sim, pelos profissionais de inclusão, mas para identificar as causas de tantos problemas e apontar como a gente resolve, como a gente soluciona esses problemas. Cobre do seu gestor, cobre daquele vereador, daquele deputado que você votou, que você apoia. A gente precisa tratar a educação inclusiva com seriedade. Não é possível, por exemplo, que São Paulo, né, passe tanta vergonha por não garantir inclusão, que Fortaleza aqui, repara, Fortaleza é governado por um prefeito que é do mesmo partido do governador, que é do mesmo partido do ministro da Educação, que é do mesmo partido do presidente. Então Fortaleza deveria ser exemplo. Fortaleza deveria ser modelo de inclusão. A capital da inclusão, a cidade modelo da inclusão no Brasil todo. Por que isso não acontece? Aqui em Fortaleza, ao contrário, a educação é tratada como algo de amador, de voluntário, de principiante. Ou seja, eu pego uma pessoa, por mais boa vontade que ela tenha, eu não exijo qualificação dela, pago a ela pelo critério de compensação, pelo trabalho voluntário que ela vai ter, e aí eu pago R$ 1.050 por 8 horas trabalhadas, dedicadas, trabalhadas não, porque eles não querem chamar nem trabalho, o voluntariado, 8 horas de dedicação. Como a educação inclusiva, como a escola é tratada desse jeito, com esse amadorismo, com essa negligência, com esse desrespeito à legislação. E aí o município de Fortaleza fica brigando com o Ministério Público do Estado do Ceará, que exigiu o mínimo. O mínimo qual é? O mínimo é a presença do profissional de apoio escolar. E nem isso o município de Fortaleza quis e está querendo garantir, porque continua com o mesmo modelo amador de voluntariado para contratar pessoas, colocar na escola sem nenhum vínculo, sem nenhum compromisso, sem nenhuma especialidade, sem nenhuma capacitação. Então chega da gente receber essas migalhas, porque a inclusão é um direito e a gente não pede favor,
A gente exige que o direito seja cumprido, que a lei seja cumprida. Então a nossa luta é respaldada pelo direito. A nossa luta pela inclusão é respaldada pela lei. A nossa luta pela inclusão é respaldada pelas decisões do judiciário brasileiro, de todos os estados. Então, o judiciário brasileiro, a decisão judicial, está do lado da luta da mãe atípica, da luta por inclusão. E aí, enquanto a gente não tem, ou enquanto a gente não tiver a seriedade para o tratamento da educação inclusiva, para a contratação e disponibilização dos profissionais, você, mãe, tem que entrar com ação judicial, porque será a ação judicial que vai garantir os profissionais acompanhando o seu filho, vai garantir as adaptações razoáveis para o seu filho, porque só com a ação judicial o município pode ser obrigado a realizar essa garantia, inclusive com punições, com multas, que o juiz, que o judiciário, que a juíza pode impor como condenação ao município. Então, traga o judiciário, traga o juiz para lutar junto com você, junto a essa luta de inclusão. E depois que você tiver uma ordem judicial, será o juiz que vai garantir que essa ordem seja cumprida. Então, você trazendo o juiz, trazendo o judiciário para lutar junto com você, a sua força se multiplica. A sua luta vai ter um respaldo de garantia do judiciário. Então, não perde mais tempo. Não deixa o tempo passar. Não permita prejuízos para o seu filho, para a sua filha. Construa esse ambiente de garantia de desenvolvimento pedagógico e socioemocional que seu filho precisa. Então, nada melhor do que você garantir esses direitos através de uma ação judicial. Então, gente, seriam essas aí as considerações para a nossa terapia jurídica no autismo, que é essa série, com vários episódios aí, com os temas que aparecem durante nosso dia, nossa semana, e que a gente traz para debater, para dialogar, para refletir com vocês. E aí, convidando vocês também sempre para refletir, para pensar junto conosco os caminhos da inclusão, os 5 direitos que a gente tem, tá? Atividade física adaptada, merenda escolar adaptada, o AE plenamente funcionando e o profissional de inclusão dentro e fora da sala de aula, que é o acompanhante especializado dentro da sala de aula, que é um professor, e fora da sala de aula, o profissional de apoio escolar para garantir a locomoção, higiene e alimentação. Certo? Então, ficamos por aqui com essas reflexões e aí espero que vocês encontrem soluções, esclarecimentos e encorajamento para essa sua luta, para essa nossa luta por inclusão. Então, não fraqueja não perde a esperança, não perde a convicção de que o direito está do seu lado, a lei está do seu lado. A necessidade de inclusão é uma imposição da nossa Constituição, uma imposição das leis, e que o judiciário está determinando a sua observância, a sua efetivação. Então, mantenha a convicção, a força nessa sua luta por inclusão, que é o caminho justo, é a justiça a ser feita. Então, gente, tudo de bom. Obrigado aí pela participação, pelo acompanhamento de vocês, que muito enriquece as nossas lives, os nossos diálogos aqui, os nossos bate-papos, tá? Então, até amanhã com um novo episódio de Terapia Jurídica no Autismo.